Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. Que Jesus esteja no lar de todos nós. Nós estamos aqui nos reunindo novamente, como toda semana, para dar continuidade à assistência espiritual da Fraternidade Espírita Amor e Caridade, que nas quartas-feiras tem o nome de Socorro Espiritual. Nós fazemos os vídeos e naquele momento em que a pessoa se foca na informação do vídeo, a espiritualidade tem mais acesso ao seu lar, à própria pessoa, para poder tratar a parte espiritual daquele que busca este socorro dos amigos da espiritualidade. Então nós vamos convidar a todos que nesse momento se acalmem. Vamos fechando os nossos olhos materiais, respirando e vamos conversando com a espiritualidade amiga nesse momento, elevando os nossos pensamentos e agradecendo. Senhor, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos aqui. Obrigado pelo dom da vida e tudo que ela nos traz de ensinamento. Agradecemos a espiritualidade amiga, que incansavelmente nos socorre, sem julgamento, só com amor. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, e pedimos que este nosso encontro seja um encontro de informações importantes, que nós possamos, Senhor da vida, ter boas palavras e as mentes, os corações das pessoas estejam abertos aos pensamentos, que as reflexões que essas palavras vão trazer possam ali trazer frutos. E assim, Senhor, nós vamos pedindo que os mentores queridos possam, com as suas mãos cheias de fluidos salutares, ir com as suas mãos direcionadas para nós, depositando sobre todo o nosso ser esses fluidos que vão reorganizando o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, todos os nossos chakras alinhando, que cada célula do nosso ser possa ser alimentada nas bênçãos desse alimento que a espiritualidade foi buscar para nós. E por isso, Senhor, nós agradecemos, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos começar com a nossa conversa da noite de hoje. Bom, hoje nós vamos falar sempre sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. O título dessa partezinha que nós vamos ler é Um Homem de Bem Teria Morrido. Foi escrito por Fenelon em 1861. Ele compreende o item 22. Então, convido a todos que com mais tempo possam buscar no seu evangelho a leitura do item, porque é muito enriquecedor. Ele nos prepara para ter um entendimento real das coisas que acontecem na nossa vida. Muitas vezes acontecem coisas que dentro do nosso julgamento, das nossas percepções, podem nos dar uma informação errônea do que está acontecendo. E quando nós procuramos o Evangelho para nos dar as explicações do o que se quer dizer com certos termos, nós vamos entendendo como é perfeita essa engrenagem que a espiritualidade faz junto sob a orientação de Jesus, né?
para nos trazer as oportunidades de evolução, de crescimento moral, que é o que todos nós vamos buscando, a nossa melhora moral. Então, se fosse um homem bom, teria morrido. Quem não teve a oportunidade de ver, por exemplo, ou ali presencialmente, ou ver na televisão, nos jornais, uma cena de um acidente. Olha, pessoal, aconteceu no bairro tal, às tantas horas, ou perdeu o controle do carro, bateu no poste e saiu ileso. Depois se descobriu, por exemplo, que o carro estava fugindo numa perseguição policial e que ali a pessoa, que estava sendo perseguida, o assaltante, seja lá o que for, sofreu um acidente e saiu ileso. Quem é que em algum momento não teve um pensamento assim? Mas olha, não podia ter morrido? Se fosse uma pessoa boa que tivesse capotado o carro, tinha morrido. Mas, como é uma pessoa má, é o comentário, Não aconteceu nada. Quando nós falamos isso, se fosse um homem bom, teria morrido. Como é uma pessoa má, não aconteceu nada. Existe aí, se a gente dividir esse nosso comentário em partes, uma coisa que tem um sentido. Se fosse um homem bom, teria morrido. Por quê? Se nós considerarmos que o que é um homem bom, se nós olharmos pelo prisma, da nossa filosofia, se nós olharmos com os olhos de quem está estudando o espiritismo, nós vamos considerar o quê? Existe homem perfeito? Não tem. No planeta Terra nós não temos homens perfeitos. Nós não temos espíritos perfeitos, nem encarnados nem desencarnados. Nós estamos todos em evolução. Passamos para cá, quando nascemos, saímos lá do plano espiritual e a gente vem para cá para viver situações que nos tragam aprendizado e encontros familiares ao longo da nossa vida que nos façam pensar, evoluir, trazer o autoconhecimento, através disso reforçar a nossa fé e melhorar as nossas ações para irmos assim evoluindo. Quando a pessoa é considerada boa dentro assim do comentário geral, é assim, para nós, uma pessoa que tem um coração generoso, que não faz mal para as pessoas, uma pessoa que está procurando se melhorar. Às vezes quando nós observamos, você viu aquele vizinho, é tão bonzinho. O que é tão bonzinho? Tão bonzinho uma pessoa que não tem encrenca com ninguém, que é uma pessoa que busca fé, que busca paz, que tem entendimento com as pessoas, que tem atitudes que são consideradas nobres, então é uma pessoa boazinha, Então, dentro, às vezes, daquilo que aquela pessoa tinha que viver, porque ela já tem um certo aprendizado, aquela passagem pelo planeta mais curtinha, em que ela aprendeu mais um pouquinho em menos tempo, era o necessário para que ela tivesse o seu aprimoramento naquela questão. Então, com menos tempo de passagem pelo plano terreno, ela já vai buscar a pátria espiritual, porque o que ela tinha que aprender ali naquele estágio já aconteceu. Quando aos nossos olhos, muito às vezes exigentes, muito cruéis, muito insensatos, nós olhamos para uma pessoa com muito desdém e falamos assim, mas ele é tão ruim, por que não morreu ele? Nós não entendemos dentro da
logística, né, do planejamento divino, que aquela pessoa ainda é jovem dentro da evolução espiritual, do aperfeiçoamento do espírito. Então, ele ainda necessita de mais tempo encarnado no plano terrestre para poder vivenciar mais tempo de experimentações e assim aprender, porque ele ainda tem mais imperfeições do que o outro, que com menos tempo de vida já voltou para a pátria espiritual. Então, você vê, ó, o ser humano, nós todos, nós somos tão arrogantes, porque nós fazemos observações e temos pensamentos reprovando todo um sistema que foi criado pela espiritualidade superior, orientado sempre por Jesus, que é o nosso governador, sempre sob os olhos atentos da inteligência suprema, que é Deus. E nós, seres ainda tão imperfeitos, tão ignorantes, nos vemos no direito de fazer críticas a esse sistema de evolução. Como é que eu, que nada sei dessa vida, que ainda tenho tão imperfeita, tenho tanto para aprender, posso julgar que fulano morreu antes ou depois, que estava errado, que fulano tinha que ter morrido antes porque era ruim? Como é que eu posso ter condições, maturidade e informação para fazer esse tipo de julgamento? E aonde é que reside a fé da pessoa que se deixa, né, se permite fazer esse tipo de pensamento? Nós temos que ter fé, não fé cega, fé raciocinada. Mas quem ensina, quem aprende, quem lê o Evangelho, quem presta atenção nas entrelinhas, quem vai buscar os ensinamentos e deixa a fé robusta, vai entender que mesmo quando aquilo que parece uma tragédia, uma vicissitude na vida da pessoa bate a nossa porta, há um porquê de ser, há um planejamento, aquilo não aconteceu ao acaso. A vida não é um jogo de azar. A vida é uma vivência de muitas coisas importantes que acontecem, que quando nós, depois que partimos para a pátria espiritual e entendemos, agradecemos a Deus, porque vivenciamos aquilo. Nós, às vezes, vamos supor, você tem ali, alguém chega para você e fala assim: você viu a Dona Maria? Aquela que morava naquela casa amarela? Ah, sei, Dona Maria partiu para a pátria espiritual, faleceu. Mas aquela senhora tão generosa, com aquele vizinho lá daquela casa do lado, aquela pessoa, por que morreu o vizinho? Porque não tinha que morrer o vizinho, porque o vizinho ainda tem que continuar aqui vivendo no planeta como encarnado, para ainda poder viver as situações que ele precisa. E a Dona Maria, tão boazinha, tão generosa, uma pessoa só amor, partiu no momento dela, para alguns de maneira precoce, mas dentro do planejamento divino, no momento correto. Vamos analisar por outro prisma. O que nós somos? Vocês estão olhando a Cris nesse momento aqui, uma mulher vestida, um corpo físico, mas a Cris é um espírito ocupando momentaneamente este corpo físico que nós temos que cuidar e amar e ser gratos, que ele serve de morada para nós durante esse nosso aprendizado, mas a Cris é um espírito. Neste momento, um espírito encarnado. Daqui a algum tempo, que não sabemos quando será, estarei habitando também a pátria espiritual junto com os nossos irmãos que nos precederam nesta viagem, né, para a pátria espiritual. A Cris está aqui agora, neste corpo, com essas pessoas da família dela,
vivendo essa ou aquela situação para o aprendizado, porque há algo que tem que se resolver dentro da crise. Ou é um resgate, sempre algo buscando a evolução, sempre tem este motivo, evoluir, crescer moralmente, nos acertarmos com os nossos desafetos do passado, perdoar, amar, enfim, tudo é aprendizado. Mas quando este corpo perecer por este ou aquele motivo e nós retornarmos à pátria espiritual, lá nós teremos acesso a todas as informações que contém aquilo que o esquecimento não deixa eu saber, que compõe a pessoa da crise. Então, e nós temos também as lembranças do que nós já vivemos. Nós temos um entendimento do porquê das coisas que nós saboreamos aqui junto com as pessoas que nós amamos ou aquelas pessoas que é difícil amar, que é difícil conviver. Quando nós estamos lá e nos reunimos com os mentores queridos e nós observamos que há esta ou aquela faceta do nosso ser que merece uma melhoria, é feito junto com essa ou aquela pessoa, é feito ali um planejamento para que nós nos reencontramos no planeta, encarnados para vivenciar as situações. Aí vemos aqui, será que a gente não pode falar? Estagiamos. Quando acaba o nosso estágio, retornamos. Qual é a verdadeira vida? A do estágio aqui ou aquela na pátria espiritual? A da pátria espiritual? Aquela é a verdadeira vida. O corpo físico para o espírito, que pode ser livre, né? Ela pode ser considerada até como, o Evangelho fala um termo assim, um cativeiro, em que nós ficamos presos a um corpo que é pesado, que tem limitações. E quando nós evoluímos, e nós podemos, é lógico, tudo é uma questão de evolução também do nosso padrão vibratório. Nós podemos estar mais desconectados dessa parte material, nós vamos viver as delícias também, né, de uma vida mais livre, que não somos impedidos por um corpo grotesco, de um corpo grotesco não é o termo, me perdoem, de um corpo pesado, né, com muitas limitações de movimentação, com as questões das doenças físicas, enfim, tudo isso. Então, nós temos que entender que nós devemos amar a nossa vida no plano terrestre, lutarmos incansavelmente para nos melhorarmos, cuidar do nosso corpo físico com muito amor, com muito respeito, trabalhar, buscar sempre o conforto material, viver com dignidade, nos alimentarmos com prazer, com qualidade e também usarmos das possibilidades de tudo isso para estender esse bem-estar a todas aquelas pessoas que necessitam através da prática da caridade. Temos que ser gratos por isso, mas ter entendimento que este é um período de aprendizado e que a nossa pátria verdadeira, a verdadeira vida é a da espiritualidade, onde todos nós, de uma maneira certa, né, como 2 e 2 são 4, todos nós retornaremos. E lá vamos nos encontrar com as pessoas que tivermos afinidade e merecimento. Então vamos parar de pensar essa coisa assim como se fosse uma injustiça que a pessoa de bem tenha desencarnado antes de uma outra, entender o sistema que rege todas essas situações que a espiritualidade organiza para a nossa evolução, sermos gratos, né? Eu estava ouvindo uma palestra um pouquinho antes de preparar esse nosso vídeo, e a palestrante, ela conta uma historinha do Richard Simonetti, de um livro dele, e ela fala assim, que o senhor estava andando com o carro e ele sofreu um acidente muito grave, o carro capotou várias vezes,
uma coisa assim que se a gente visse, daria para você falar assim, olha, agora foi, né? Muito grave. E ele nada sofreu, não se machucou, além de pequenos arranhões, pela característica do acidente poderia ser uma coisa terrível, mas não, ele estava lá ileso. E aí quando ele chega em casa, ele está tão grato, aquela situação o tocou de uma maneira tão profunda, ele ficou tão grato a Deus, porque depois de um acidente tão grave, ele estava ali ileso, e de uma família espírita, um homem temente, né, a Deus, uma pessoa que tinha ali os ensinamentos do evangelho dentro do seu coração. Ele fala para a esposa, vamos fazer um evangelho, eu preciso agradecer a Deus, eu quero orar a Deus agradecendo. E aí eles vão fazer como uma reuniãozinha de um evangelho no lar, e ao abrir o evangelho, ele cai no capítulo 5º, no item 22, é isso mesmo? Item 22, isso. E aí ele lê, né? Se fosse um homem bom, teria desencarnado. E aí ele entende, sem culpa nenhuma, por que que ele não desencarnou? Porque ele não era uma pessoa má, mas ele ainda precisava continuar no seu estágio terreno para continuar evoluindo e crescendo, que é o que todos nós queremos. Tá bem, meus queridos? Mais uma passagem do Evangelho, sempre gostoso falar do Evangelho com vocês. Quando eu vou preparar o vídeo, que eu vou estudar, que eu vou pesquisar, eu aprendo toda semana uma coisa nova. Está sendo uma experiência muito enriquecedora essa questão de estar conversando com vocês a respeito dos assuntos do Evangelho. E eu sou grata à espiritualidade e grata a vocês também que têm a paciência de me ouvir. Então vamos fazer as nossas vibrações. E vibrar é pensar com amor, desejar saúde, estender os nossos braços espirituais amorosos e abraçar o nosso planeta Terra, desejando que o nosso planeta seja envolvido em muita paz, em muito respeito, que os povos se amem e se ajudem, que nesse momento tão ímpar da humanidade as pessoas possam se reconhecer como semelhantes e iguais, estendam as mãos amorosamente em auxílio. Vamos vibrar pela nossa natureza, que tanto nos oferece. Vamos vibrando pelo Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que nós amamos tanto, o nosso Brasil. Vibremos por todos aqueles que estão nos leitos dos hospitais, pelos médicos, pelos cientistas que estão na busca das doenças. Vibremos pelos nossos lares, para que haja paz, pensando em cada uma das pessoas que compõem a nossa família e abraçando os nossos irmãos em forma de vibrações de amor. Vibremos por nós mesmos, para que nós tenhamos condições, Senhor, de ser verdadeiros trabalhadores do Cristo, em pensamento, em ações, que nós busquemos sempre a nossa melhora através da reforma íntima. Graças a Deus. E assim, envolvidos nessa atmosfera de tanta paz, é que nós vamos nos despedindo, finalizando esse nosso tratamento, com agradecimentos à espiritualidade, pedindo que a nossa semana seja uma semana de muita paz, mas que se por acaso alguma situação menos confortável aparecer, que nós tenhamos a força de sermos pessoas melhores, de fazer aquilo que é correto, de exercitar a caridade, sempre de uma maneira virtuosa,
não percamos as oportunidades de servir a Deus, de servir ao nosso próximo. E que Jesus alimente a todos nós no seu infinito amor e que na semana que vem nós possamos nos reencontrar para mais um tratamento. Que Deus abençoe a todos vocês. Beijos a todos.